Olá, estamos aqui com o podcast, o iCastCast, e o nosso assunto agora é o texto de João, no capítulo 1, verso 1. Então vamos falar do Logos, né, que foi traduzido como a palavra ou o verbo. O texto diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Na outra tradução diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, e estava com Deus desde o princípio. Embora embora nós tenhamos esse texto popularmente traduzido como palavra, né, o termo grego para tal seria o lexis, que também vem de lego, que aí sim, né, teria mais esse sentido de palavra. Mas o logos é uma palavra de difícil tradução porque é uma polissemia. E do grego antigo, transliterado como logos, é um termo da filosofia ocidental, desde os pré-socráticos, e da religião, derivada de uma palavra grega que significa fundamento, pleito, opinião, expectativa, pensamento, palavra, fala, conta, razão, proporção e discurso. Né? Isso tudo vocês podem procurar digitando a palavra logos, isso está no Wikipedia, inclusive na enciclopédia da internet. Mas ele acabou se tornando um termo técnico da filosofia com Heráclito, né? Filósofo de Éfeso, né? Que viveu entre 535 a.C. e 475 a.C. E ele usou essa palavra para falar como que se fosse um princípio de ordem e de conhecimento, né? Um princípio orientador. E por que a gente defende essa tradução como princípio orientador? Então, o logos é a lógica por detrás do argumento, né? Logos é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos, evidências de apoio. Logos é uma técnica persuasiva, né? Da escrita e da retórica. E o Heráclito, em Éfeso, ele escreveu sobre o logos e tem algumas coisas interessantes sobre a vida do Heráclito, né? Que ele parecia não gostar da religião predominante da época. Ele criticava cultos de mistério populares, né? Sacrifícios de sangue e orações a estátuas. Então vocês vejam que, assim como Deus levanta um Moisés em Israel para trazer milagres e libertação, Deus pode trabalhar na mente de pessoas que são gentios, né? Que são pessoas que são alheias, no caso, ao culto judaico ou ao culto cristão, para trazer, digamos assim, conceitos que racionalmente têm relação com o culto racional cristão. Então você vê a vida do Heráclito, ela fala a favor de um pensamento que divergia do pensamento da sua época. E o interessante é que depois João, que escreveu, né, o Evangelho de João e esse versículo, né, sobre Jesus, ele foi para Éfeso e para cuidar de Maria. Então, é bem possível que João tenha, ao escrever a palavra logos no grego, entendido que Jesus correspondia ao logos do Heráclito. Isso é interessantíssimo, porque se nós colocarmos, substituirmos o logos por princípio orientador, e a gente sabe que Jesus é chamado também de primogênito de toda a criação, então ali a gente tem, no princípio era aquele que é o princípio orientador. E ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio, ou seja, o princípio orientador estava com Deus no princípio. Então, no meu entender, a tradução desse texto ela acaba deixando muito a desejar, porque
quando eu falo palavra e verbo, no caso de ação ou de palavra que é concretizar a palavra de Deus, né? Jesus como concretizando a palavra de Deus, eu tenho entendimentos verdadeiros assim do que é Jesus, claro. Mas eu entendo que isso é parcial, porque Jesus é muito mais, ele é princípio orientador, né? E acaba correspondendo com a ideia do Heráclito, com a ideia filosófica dele. Então vocês vejam que aí coração e mente acabam se unificando, né? Essa foi a nossa mensagem, pelo menos até agora. Muito obrigado.